E hoje a gente vai falar sobre avaliação do volume de líquido amniótico. Primeiro, a gente vai falar um pouco da fisiologia do volume do líquido amniótico, né, no feto, na gravidez. A gente vai falar depois também dos componentes do líquido amniótico. Vamos falar aí como funciona a absorção, reabsorção, a produção do líquido amniótico. E depois a gente vai entrar em oligoâmino e vai também falar de polidrâmino, tá? Então, uma aula completa aí sobre a avaliação do volume de líquido amniótico. A gente vai começar falando um pouquinho da fisiologia do líquido amniótico. Então, vamos entender como que começa aí a formação do líquido amniótico. Então, o líquido amniótico, no início da gestação, ele é basicamente, na verdade, né, um ultrafiltrado materno. Então, ele ocorre, né, ele entra aí na cavidade amniótica pela força osmótica e hidrostática. Então, ele é o ultrafiltrado materno. Então, ele é basicamente igual ao plasma materno. Até 20 semanas, a gente tem aí as principais vias de produção do líquido amniótico, de produção e reabsorção do líquido amniótico, a via transplacentária e a via intramembranosa. Então, essas são as principais vias aí até 20 semanas. A partir de 20 semanas de gestação, que a urina fetal passa a ser a principal produção aí de líquido amniótico, né? Passa a ser aí da urina fetal, e a gente tem também o fluido amniótico como aí importante também para a produção de líquido amniótico e para a absorção de líquido amniótico, a deglutição fetal, tá? Então, isso ocorre a partir de 20 semanas. Antes de 20 semanas, via transplacentária e via intramembranosa. Então, vamos lembrar um pouquinho o que é a via transmembranosa e a via, né, ou transplacentária e a via intramembranosa. Então, a via transmembranosa ou transplacentária é quando o transporte do líquido ocorre do compartimento materno pela membrana amniótica. Então, a gente tem o transporte, né, do líquido do plasma materno, ele passa aí pela membrana amniótica, tá? Então, a gente tem aí a transição do líquido amniótico e do sangue materno. Já a via intramembranosa, a gente tem o transporte pela superfície da placenta e pelas secreções da pele fetal não queratinizada. Então, a gente tem aí a troca entre o líquido amniótico e o sangue fetal, tá? Então, via transmembranosa, troca entre o líquido amniótico e o sangue materno, e a via intramembranosa, troca entre o líquido amniótico e o sangue fetal. Então, a transmembranosa, a gente vai lá no compartimento materno e ele tem a troca aí através da membrana amniótica, que fica em contato aí com o útero. Já a via intramembranosa, a gente tem aí o transporte pela superfície da placenta e pelas secreções aí da pele fetal não queratinizada. Então, aí a gente tem a troca entre o líquido amniótico e o sangue fetal. Então, via transmembranosa e intramembranosa são muito importantes até 20 semanas. Elas permanecem aí depois de 20 semanas de gestação, mas aí vocês vão ver que a função dela é muito menor aí do que a urina, o fluido pulmonar e também a deglutição fetal, tá? Então, como eu falei para vocês, no início da gestação, bem lá no comecinho, o líquido amniótico, ele é basicamente plasma materno. Depois, o líquido amniótico passa a ser parecido com o plasma fetal, porque daí a gente tem principalmente a via aí intramembranosa, e a partir de 20 semanas de gestação, o líquido amniótico, ele é muito parecido com a urina fetal. Então, no começo da gestação, muito parecido com o plasma materno, depois, muito parecido com o plasma fetal, e a partir de 20 semanas, muito parecido com a urina fetal, tá? Então, a partir de 20 semanas de gestação, o que faz aumentar o líquido amniótico é a urina fetal, fluido pulmonar e secreção oral e nasal, e o que faz diminuir o líquido amniótico é a reabsorção pelo trato gastrointestinal, então através da deglutição e da reabsorção por todo o trato gastrointestinal, e também a via intramembranosa e a via transmembranosa, que também ajudam aí a regular o líquido amniótico, a diminuir um pouco a quantidade de líquido amniótico, lembrando que o trato gastrointestinal aqui é o mais importante para diminuir o líquido amniótico e a urina fetal
é a mais importante aí para a produção do líquido amniótico, para o aumento do líquido amniótico. Então, memorizem aqui essa figura que vai ajudar vocês a não esquecerem esses conceitos, tá? Então, outra figura aqui para ajudar vocês a lembrarem aí todas as vias de produção e de reabsorção do líquido amniótico. Então, a gente tem a urina fetal como principal via de produção, o fluido pulmonar como segunda principal via de produção. Via de reabsorção, deglutição a principal via, e a gente tem a via aqui transmembranosa, que é entre a membrana e o útero, né, e o compartimento materno, e a via intramembranosa, que é entre o líquido amniótico e a placenta, o cordão umbilical e a pele fetal, né, mas depois de 20 semanas a pele fetal já está creatinizada, a gente não tem mais a troca, né, entre a pele fetal e o líquido amniótico, daí a gente vai ter mais entre a placenta e os anexos placentários, ok? Agora, como que é o volume de líquido amniótico ao longo da gestação? Então, a gente tem um aumento aí do volume de líquido amniótico ao longo da gestação, a gente tem um pico da quantidade de líquido amniótico aí por volta de 32 semanas, aí que chega a 700 ml de volume médio, e no fim depois disso a gente tem uma queda aí do líquido amniótico, sendo que no fim da gestação o volume de líquido amniótico gira em torno aí de 400 a 500 ml de líquido amniótico. Então, o pico do líquido amniótico é por volta aí de 32 semanas, depois é normal, é fisiológico a gente ter uma leve queda aí do volume de líquido amniótico, tá? Então, como a gente falou aqui, sobre a produção e a reabsorção ou absorção de líquido amniótico, a partir de 20 semanas de gestação, a principal via de produção do líquido amniótico é pela urina fetal. Então, a urina fetal ela é responsável pela produção de 800 a 1.200 ml de líquido amniótico por dia. O fluido pulmonar fetal, ele é responsável aí pela produção de 170 ml de líquido amniótico por dia, então muito menor que a urina fetal. E a secreção oral e nasal aí por 25 ml de líquido amniótico por dia. Em relação à absorção, o trato gastrointestinal, ele reabsorve em torno de 500 a 1.000 ml de líquido amniótico por dia, a via intramembranosa 200 a 400 ml por dia e a via transmembranosa aí bem pouquinho, né, depois de 20 semanas de gestação, 10 ml de líquido amniótico por dia. Então, vocês podem perceber aqui que a urina produz, né, o de 800 a 1.200 ml por dia e o trato gastrointestinal absorve de 500 a 1.000 ml por dia. Então, basicamente, a gente tem uma renovação do líquido amniótico a cada 24 horas. Por isso que uma alteração do líquido amniótico, ela é visível aí em poucos dias, porque como a gente tem a renovação do líquido amniótico a cada 24 horas, uma alteração aí em qualquer uma dessas vias já gera aí uma mudança aí do líquido amniótico, ou um oligoâmino, ou um polidrâmino, como a gente vai ver mais pra frente, tá? E como que é a composição do líquido amniótico? Então, como a gente viu, a partir de 20 semanas de gestação, os principais responsáveis pela composição do líquido amniótico são a urina fetal e o fluido pulmonar. Antes de 20 semanas de gestação, lá no início, o principal responsável é o plasma materno. Depois, a gente tem o principal responsável, o plasma fetal. E a partir de 20 semanas de gestação, o responsável principal é a urina, mas a gente também tem uma participação aí do fluido pulmonar, tá? Como que é a composição do líquido amniótico? 99% água, 1% solutos, tá? E quais são os principais solutos? Sódio, potássio, ureia, bicarbonato e lactato, tá? A coloração normal do líquido amniótico é transparente, mas a gente pode ter uma coloração turva, acastanhada. Então, quando a gente tem uma coloração acastanhada, pode ser aí um óbito fetal. Coloração amarelada, a gente pode ver aí quando a gente tem doença hemolítica perinatal, e esverdeado aí na presença de mecônio. O pH do líquido amniótico é neutro, ao redor de 7. Por isso, aí, quando a gente tem uma perda de líquido amniótico, né, uma ruptura de membranas, a gente vai ter aí um pH ao redor de 7, se a gente fizer aí os testes de pH na vagina. Osmolaridade, a osmolaridade do líquido amniótico é em torno de 250 miliosmóis por quilo. É uma osmolaridade semelhante à urina. E essa osmolaridade é menor
que é a osmolaridade do plasma materno e que é a osmolaridade fetal, tá? Então, como que é o líquido amniótico em relação ao plasma materno e o plasma fetal? Então, o líquido amniótico, ele tem uma menor osmolaridade, ele tem menos sódio e potássio que o plasma materno e que o plasma fetal, ele tem menos glicose que o plasma materno e que o plasma fetal, e ele também tem menos proteínas que o plasma materno e o plasma fetal. Então, memorizar aí o que é menor aí no líquido amniótico em relação ao plasma materno e o plasma fetal, tá? Funções do líquido amniótico. Então, quais são as principais funções do líquido amniótico? Proteger o feto de traumas externos, evitar compressão do cordão umbilical, permitir o crescimento simétrico do feto, proteger a cavidade amniótica de infecções por apresentar propriedades bacteriostáticas, confere aí estabilidade térmica, auxilia no desenvolvimento do sistema pulmonar, gastrointestinal e musculoesquelético e apresenta função nutritiva para o feto. Então, o líquido amniótico ele é muito importante para o desenvolvimento fetal, para o desenvolvimento de uma gestação saudável, tá? Aqui o mapinha mental do que a gente falou até agora, então memorizem esse slide aqui, guardem esse slide com carinho, que vai ajudar vocês aí na revisão final, tá? Então, principal via de produção do líquido amniótico a partir, né, de 20 semanas, via urinária, urina fetal e fluidos pulmonar, principal via de absorção, o intestino e os anexos fetais aí na via intramembranosa, tá? Principais características do líquido amniótico: pH de 7, entre 10 a 20 semanas de gestação, os eletrólitos são semelhantes aos eletrólitos do plasma materno e fetal. A partir de 20 semanas de gestação, a gente tem uma menor concentração de eletrólitos, uma baixa osmolaridade e uma baixa concentração de glicose, e a gente viu também que é de proteínas também em relação ao plasma materno e fetal. Principais funções, então, permitir movimentação fetal, proteção contra traumas, evitar compressão do cordão umbilical, manter temperatura fetal, ajudar no desenvolvimento pulmonar, gastrointestinal, urinário e musculoesquelético e também as propriedades aí antibacterianas, tá? Então, tudo isso aí de função do líquido amniótico. Então, resuminho do que a gente falou até agora, tá? Agora a gente vai começar a falar aí de como a gente faz a avaliação do volume do líquido amniótico e depois a gente vai conversar aí sobre oligoâmnio e polidrâmino. Então, como que a gente avalia aí o volume amniótico? Então, a gente pode fazer uma avaliação clínica e uma avaliação ultrassonográfica. A avaliação clínica do volume de líquido amniótico a gente pode fazer pela medida da altura uterina e também pela palpação do abdômen materno. Então, se a gente tem uma gestante que tem uma altura uterina maior do que esperada para a idade gestacional, a gente pode deduzir que essa paciente possa estar com bastante líquido amniótico. Então, ela pode estar aí, ela tem uma suspeita de polidrâmio. Se a paciente tem uma altura uterina abaixo do esperado para a idade gestacional, a gente pode aí deduzir que ela tá com uma quantidade menor de líquido amniótico, né? A gente vai suspeitar de um oligoâmnio, tá? Além disso, a gente pode apalpar o abdômen materno. Se a gente conseguir palpar muitas partes fetais, a gente pode estar diante de uma paciente que tá com oligoâmnio, então tem menos líquido amniótico. E se a gente não conseguir palpar direito as partes fetais, a gente está diante aí de uma paciente que pode ter aí um polidrâmio. E aí, por conta dessa grande quantidade de líquido amniótico, a gente não consegue acessar o feto adequadamente. Só que para a gente confirmar, né, o volume de líquido amniótico, a gente precisa fazer a avaliação ultrassonográfica. E aí, na avaliação ultrassonográfica, a gente pode fazer a avaliação quantitativa, a avaliação semi-quantitativa e a avaliação qualitativa, tá? Então, aqui a avaliação da placenta, né? Da placenta, desculpa, da altura uterina. Então, a gente pode aí suspeitar de uma alteração do volume amniótico quando a gente tiver uma alteração da altura uterina, tanto para mais quanto para menos. A gente sempre precisa colocar na curva aí, no gráfico de altura uterina, para a gente saber se está acima ou abaixo do esperado para a idade gestacional. E em relação à avaliação ultrassonográfica, então, a avaliação semi-quantitativa é a medida do maior bolsão. Então, a gente vai lá, faz o ultrassom e procura o maior bolsão de líquido amniótico e a gente vai medir o maior bolsão de líquido amniótico. E aí,
aí a gente vai saber, aí vai ter uma avaliação semi-quantitativa. Além disso, a gente pode medir o líquido amniótico, avaliar o líquido amniótico pelo índice de líquido amniótico, em que a gente vai medir os bolsões dos 4 quadrantes do abdômen. Então, a gente vai dividir o abdômen em 4 quadrantes e a gente vai medir o maior bolsão de cada um desses quadrantes e vai somar esses 4 maiores bolsões. E aí, a gente tem o índice de líquido amniótico, essa avaliação quantitativa do líquido amniótico, tá? Então, a avaliação semi-quantitativa é a medida do maior bolsão e a avaliação quantitativa é o índice de líquido amniótico, a soma dos 4 maiores bolsões de cada um dos quadrantes do abdômen materno, tá? Não tem superioridade entre a medida do maior bolsão com a avaliação do índice de líquido amniótico. O que acontece é que em algumas situações é preferível avaliar o maior bolsão, como, por exemplo, nas gestações gemelares, a gente não vai conseguir dividir o abdômen materno em 4 quadrantes, aí pensando no lado de cada um dos fetos. Além disso, quando a gente tiver uma gestação aí mais precoce, né? Então, se a gente tiver uma altura uterina que ultrapassa pouco aí a cicatriz umbilical, a gente também não consegue dividir adequadamente os 4 quadrantes e aí o maior bolsão é melhor, tá? Mas tanto o maior bolsão como o índice de líquido amniótico, na maioria das situações, eles são aí comparáveis, tá? E aí, quando que a gente vai dizer que um feto tem polidrâmino? Quando o índice de líquido amniótico for maior ou igual a 25, ou quando o maior bolsão for maior do que 8. Oligoâmnio, quando o índice de líquido amniótico for menor ou igual a 5, ou o maior bolsão menor do que 2. Precisa memorizar esses valores, tá? Então, agora a gente vai começar a falar de oligoâmnio. Então, quando que a gente considera oligoâmnio? Quando a gente tem um volume de líquido amniótico abaixo do esperado para idade gestacional. Isso ocorre em 1 a 5% das gestações. Então, como que é a patogênese do oligoâmnio? Então, a gente pode ter oligoâmnio por perda de líquido amniótico pela ruptura das membranas fetais, então a gente pode ter oligoâmnio porque a mulher está perdendo líquido amniótico, ou a gente pode ter oligoâmnio pela diminuição da urina fetal, tá? E lembrar que no oligoâmnio, os mecanismos compensatórios, então a via transmembranosa e a via intramembranosa, não são efetivos para compensar o oligoâmnio. Por quê? Porque quem é o principal produtor aí de urina fetal produtor de líquido amniótico é a urina fetal, tá? Então, a gente não consegue aí ter uma compensação importante aí quando a paciente tem oligoâmnio. Então, as duas principais aí causas de oligoâmnio são por perda de líquido amniótico pela ruptura das membranas fetais ou pela alguma situação aí que leva à diminuição da urina fetal, tá? Aqui as principais causas de oligoâmnio, né? Então, a gente tem causas maternas, então as condições associadas à insuficiência placentária. Então, a insuficiência placentária, ela leva à diminuição da urina fetal. Lembrar aí que na insuficiência placentária, a gente tem a priorização dos órgãos nobres, que são cérebro, coração e adrenal, e vai diminuir o fluxo sanguíneo para os rins. Diminuindo o fluxo sanguíneo para os rins, a gente vai ter uma diminuição da urina fetal. Diminuindo a urina fetal, a gente vai ter o oligoâmnio, tá? Então, todas as condições que levam à insuficiência placentária podem ser causas de oligoâmnio. Então, pré-eclâmpsia, hipertensão crônica, colagenoses, nefropatias, trombofilias, desidratação materna, alterações placentárias, trombose ou infarto placentário, síndrome da transfusão feto-fetal, descolamento prematuro de placenta, as fetais, malformações fetais renais, né? Então, alterações renais bilaterais, obstrução urinária baixa, então a nível aí de uretra, que também vai levar o feto não vai conseguir eliminar a urina fetal, e algumas anomalias cromossômicas que também podem levar a malformações que diminuem a urina fetal. Restrição de crescimento, que entra aí na insuficiência placentária. Pós-datismo também leva a um grau de insuficiência placentária que pode causar oligoâmnio. Rotura das membranas aí por perda de líquido amniótico, e as infecções também podem causar aí oligoâmnio. E o oligoâmnio pode ser idiopático, a mulher pode não ter nada disso, né? Nenhuma dessas causas, e ela pode ter oligoâmnio, tá? Então, dividindo aqui as etiologias por trimestre. Então, no primeiro trimestre, o oligoâmnio é muito raro, e quando a gente tem um oligoâmnio no primeiro trimestre, geralmente a mulher evolui para um aborto.
No segundo trimestre, a principal causa de oligômio são as malformações do sistema geniturinário, então as malformações bilaterais, né, do sistema renal, ou as obstruções do trato urinário baixo, como a válvula de uretra posterior e a atresia de uretra. Malformações bilaterais, a gente tem aí a gente tem a agenesia renal bilateral, a gente tem os rins policísticos, rins multicísticos bilaterais, tá? No terceiro trimestre, as duas principais causas aí de oligômio são a ruptura das membranas fetais e a insuficiência placentária. Se a gente for selecionar, escolher aí a principal causa de oligômio, pensando aí em todos os oligômios, é a ruptura das membranas fetais, tá? Quando a gente tem um oligômio muito precoce, aí no segundo trimestre de gestação, a gente pode ter um feto que desenvolve a síndrome de Potter, tá? Então, como a gente viu, as principais causas aí de oligômio no segundo trimestre são a agenesia renal bilateral, displasia renal multicística bilateral ou válvula de uretra posterior. Aí a gente tem uma redução quase total aí do líquido amniótico, né? Porque a gente não tem excreção de urina fetal e aí a gente vai ter um oligômio bem precoce. E esse oligômio precoce vai causar compressão do feto e esse feto vai desenvolver então a síndrome de Potter. E o que compõe aí essa síndrome de Potter? Olhos amplamente separados, então a gente vai ter a face de Potter, né? Com olhos amplamente separados, pregas epicânticas, ponte nasal, implantação baixa da orelha, queixo retraído e principalmente aqui a hipoplasia pulmonar com falência respiratória. Então são fetos incompatíveis com a vida extrauterina. E a gente também tem deformidades dos membros, tá? Então a gente tem aí fetos com hipoplasia pulmonar importante, eles não conseguem sobreviver no ambiente extrauterino porque eles não conseguem respirar, tá? Em relação, então, à etiologia aí relacionada à insuficiência placentária, como eu falei para vocês, mas só para a gente memorizar. Então, a insuficiência placentária leva à redistribuição da circulação fetal. Então, a gente tem um aumento de fluxo sanguíneo para coloração cérebro e adrenal, com N adrenal, e redução do fluxo sanguíneo renal. Então, a gente vai ter diminuição da taxa de filtração glomerular e da urina fetal, e com isso a gente vai ter o oligômio, tá? Então, como que a gente suspeita de oligômio? Pela altura uterina abaixo do esperado pela idade gestacional e pela facilidade de sentir as partes fetais. Como a gente faz diagnóstico? Ou pelo maior bolsão menor do que 2, ou pelo índice de líquido amniótico menor ou igual a 5, tá? Então, índice de líquido amniótico menor ou igual a 5 ou maior bolsão menor do que 2. Padrão ouro é a amniocentese, mas lógico que a gente não vai fazer a amniocentese para confirmar aí oligômio, tá? E a gente pode classificar o oligômio em oligômio somente, ou oligômio grave é quando o ILA é menor ou igual a 3, ou quando o maior bolsão menor do que 1, ou anidrâmino quando a gente não consegue nem aferir aí o líquido amniótico. A conduta do oligômio vai depender da etiologia, da gravidade e da idade gestacional. Lembrar que não existe um tratamento para o oligômio, a gente não consegue repor aí adequadamente o líquido amniótico. A gente vai orientar a hidratação, né, para a gente tentar aí melhorar um pouquinho aí esse líquido amniótico, mas não vai conseguir recompor o líquido amniótico totalmente. A amniofusão a gente pode fazer aí para tentar avaliar a morfologia fetal, principalmente se a gente tiver um oligômio aí no segundo trimestre, para a gente ver o que está causando aí esse oligômio. E o que a gente tem que fazer no oligômio? A avaliação da vitalidade fetal semanal e avaliar o momento do parto, que depende de cada etiologia. Lembrando que quando a gente tem um oligômio por insuficiência placentária, a maioria das instituições orienta a resolução da gestação aí a partir de 34 semanas de gestação, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Conduta no oligômio. Quando a gente tem causa identificada, vai seguir o protocolo de conduta do oligômio. Idiopático, entre 3 e 5, né? Então, oligômio entre 3 e 5, a gente vai fazer o acompanhamento semanal com resolução da gestação aí com 37 semanas, com ILA abaixo de menor ou igual a 3, o acompanhamento é diário e resolução da gestação
a partir de 34 semanas. Lembrando que quando a gente tem insuficiência placentária associada com oligômino, aí a gente resolve a gestação aí a partir de 34 semanas também. No idiopático, só quando o ILA é menor ou igual a 3, que a gente resolve a partir de 34 semanas. Beleza, pessoal? E último slide aqui do oligoâmino em relação ao prognóstico. Então, no primeiro trimestre, como a gente viu, quando a gente tem oligoâmino no primeiro trimestre, evolui para aborto. No segundo trimestre, evolui para hipoplasia pulmonar, compressão do cordão umbilical, parto prematuro e, na maioria das vezes, a gente tem morte fetal ou neonatal. E no terceiro trimestre, a gente pode ter compressão do cordão umbilical, insuficiência placentária, aspiração meconial. Então, tem um maior risco de hipóxia e também um maior risco de cesariana. Mapinha mental aqui do oligoâmino, pessoal, para vocês memorizarem. Então, fisiopatologia, ou por deficiência de produção de urina fetal, ou por perda de líquido amniótico pela ruptura das membranas. Etiologia, malformação do sistema geniturinário, principalmente aí no segundo trimestre. Idiopática, daí a gente tem que lembrar que na idiopática, a gente, se o ILA está entre 3 e 5, a gente acompanha até 37 semanas. ILA menor ou igual a 3, a gente acompanha até 34 semanas, tá? E, além disso, a gente tem a etiologia de ruptura das membranas e também de insuficiência placentária, onde a gente tem a restrição de crescimento, síndromes hipertensivas, diabetes com vasculopatia, colagenose, pós-datismo, uso de IECA, inibidores de síntese de prostaglandina e a síndrome da transfusão feto-fetal. Diagnóstico, né? Então, quando a gente tem maior bolsão menor do que 2 ou ILA menor ou igual a 5, e as complicações que a gente vai ter morte fetal, morte neonatal, hipoplasia pulmonar, compressão de cordão umbilical, parto prematuro, deformidades esqueléticas, aspiração meconial, alterações de vitalidade fetal e hipóxia perinatal. Tá? Então, memorizem esse slide aí que ele resume tudo sobre oligoâmino para vocês fazerem aquela super revisão final, tá? Vamos ver como que isso caiu na prova do TEG? Então, a gente tem aqui uma primigesta de 20 anos de idade que foi diagnosticada com oligoâmino acentuado na ultrassonografia com 21 semanas de gestação. Nesse caso, qual que é a causa provável desse diagnóstico? Então, a gente viu que quando a gente tem um oligoâmino no segundo trimestre, as principais causas são as malformações do sistema urinário, tá? Então, vamos ver aqui a alternativa A. Redução da deglutição de líquido amniótico? Não, a redução da deglutição do líquido amniótico vai aumentar o líquido amniótico e não reduzir. Redução da diurese fetal por rins policísticos bilaterais? Correto. A absorção do líquido amniótico pelas alças intestinais na gastrocise fetal? Errado. Na gastrocise fetal, a gente tem uma dificuldade de absorção do líquido amniótico, então a gente vai ter polidrâmino. A absorção do líquido amniótico por corangioma placentário? Também não. A gente vai ter também o polidrâmino, tá? Então, a alternativa correta dessa questão, a alternativa B, tá? Agora, a gente vai falar do polidrâmino, então. Então, a gente tem polidrâmino quando o volume do líquido amniótico está acima do esperado para a idade gestacional. Isso pode ocorrer aí entre 1 a 2% das gestações. E qual que é a patogênese aí do polidrâmino? Então, a gente vai ter ou uma diminuição da deglutição, com consequente menor absorção intestinal de líquido amniótico. Então, se a gente absorve menos líquido amniótico, vai sobrar mais líquido amniótico, porque a urina fetal está sendo produzida normalmente, ou um aumento da urina fetal com maior produção de líquido amniótico, e a via intramembranosa é um mecanismo compensatório, aí ajuda aí a compensar, a reabsorver líquido amniótico e a compensar o polidrâmino, tá? Principais causas de líquido amniótico: diabetes mellitus, aloimunização, síndrome da transfusão feto-fetal, corangioma. Anomalias estruturais cromossômicas e neoplasias, então principalmente gastrointestinais e neurológicas, então que levam à dificuldade de deglutição fetal. O diabetes e a aluminização aumentam a urina fetal. A insuficiência cardíaca também aumenta a urina fetal. Distúrbios neuromusculares que impedem a deglutição e as infecções fetais, como parvovírus B19, citomegalovírus, toxoplasmose e sífilis, que também levam aí ao aumento do líquido amniótico. Então, a principal causa de polidrâmino é o diabetes materno. O diabetes materno, ele causa polidrâmino por conta da hiperglicemia fetal, que vai causar uma poliúria fetal, e essa poliúria fetal vai aumentar aí o líquido amniótico, causando o polidrâmino, tá?
Além disso, a gente pode ter polidrâmino pela diminuição da absorção de líquido amniótico pelo intestino, ele é responsável aí por 15% das causas de polidrâmino, e isso pode acontecer por malformações do sistema gastrointestinal, malformações do sistema nervoso central que não fazem o feto não conseguir deglutir, malformações torácicas que comprimem aí a região gastrointestinal, displasias esqueléticas, que levam à dificuldade de deglutição e tumores fetais obstrutivos. Então, eles impedem ou reduzem a deglutição do líquido amniótico, diminuindo a absorção intestinal. Então, sobra mais líquido amniótico aí na cavidade amniótica e por isso a gente vai ter um polidrâmino, tá? Lembrar que 40% dos casos de polidrâmino permanecem com causa desconhecida mesmo após o nascimento. Então, a gente tem uma taxa muito grande de etiologia de polidrâmino que é idiopático, tá? Que a gente não sabe a causa, tá? E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico de polidrâmino? Bom, a suspeita é pela altura uterina acima do esperado pela idade gestacional e pela presença aí de um abdômen materno bem distendido. Diagnóstico também inclui aí a paciente, ela apresenta, como ela tem um abdômen muito distendido, ela apresenta dispneia, ela pode apresentar contrações uterinas e até desconforto abdominal. Para o diagnóstico mesmo, é pelo ultrassom, maior bolsão maior ou igual a 8, ou é maior que 8 só, gente, não é igual. Maior bolsão maior que 8, ou ILA maior ou igual a 25, tá? Padrão ouro é a amniocentese, mas a gente não vai fazer a amniocentese, né, de rotina. E o polidrâmino pode ser classificado em polidrâmino leve, quando o ILA é entre 25 e 29, ou maior bolsão 8 a 12. Polidrâmino moderado, quando o ILA é entre 30 e 34 e o maior bolsão de 12 a 16. E polidrâmino severo, quando o ILA é maior ou igual a 35 e o maior bolsão maior ou igual a 16, tá? Conduta no polidrâmino. Se a causa for identificada, a gente vai seguir a conduta da causa do polidrâmino. Então, se for um diabetes na gestação, a gente vai seguir a conduta do diabetes. Se for uma malformação fetal, a gente vai seguir a conduta aí da malformação fetal. Agora, se não tiver causa identificável, aí a gente vai seguir a conduta que eu vou falar a seguir. Então, se a gente tiver um polidrâmino severo, a partir de 37 semanas, a gente vai resolver a gestação. Abaixo de 37 semanas, a gente pode fazer a minio-redução para diminuir o desconforto materno e até a indometacina abaixo de 32 semanas, porque a indometacina, ela reduz o volume de líquido amniótico. Acima de 32 semanas, a gente não pode fazer indometacina, porque ela fecha aí o canal arterial, então a gente não faz depois de 32 semanas, tá? Prognóstico. Então, quando o polidrâmino é idiopático, na maioria das vezes ele se resolve espontaneamente. Para a gestante, a gente tem dispneia, desconforto abdominal, e mais chance de hemorragia pós-parto por atonia uterina e maior necessidade de cesárea. E para o feto, ele pode ter ruptura prematura de membranas, parto prematuro, apresentações anômalas, prolapso de cordão umbilical e maior necessidade de UTI neonatal e morte perinatal. Então, o oligoâmino para gestante não causa nada, mas o polidrâmino pode levar a complicações maternas também, tá? Então, resuminho aqui, mapinha mental para vocês do polidrâmino, tá? Então, fisiopatologia ou pelo aumento da excreção de urina fetal ou pela diminuição da absorção do líquido amniótico. Etiologia, por insuficiência cardíaca fetal, daí a gente tem anemia fetal, malformações cardíacas fetais, infecções congênitas, síndrome da transfusão feto-fetal e corongioma. Então, a insuficiência cardíaca fetal faz o feto perder mais líquido, então a gente tem mais urina fetal, e aí por isso a gente tem um aumento do líquido amniótico. Diabetes materno, também por aumento da urina fetal, e anomalias fetais por diminuição da absorção intestinal. Então, alterações do sistema gastrointestinal, sistema nervoso central, tumores fetais obstrutivos, malformações torácicas e displasias esqueléticas. Conduta é sempre tratar a causa. Se a gente tem um oligômeno severo, então o ILA maior ou igual a 35, a gente pode fazer a minodrenagem, indometacina abaixo de 32 semanas e sempre resolve a partir de 37 semanas de gestação. E lembrar que o polidrâmino pode levar a complicações maternas e fetais, tá?